Olá, turmas do nono A, B e C. Muito boa tarde. Aqui é o professor Carlos Oliveira. Estou passando para falar sobre a atividade de hoje. Nossa atividade de hoje é sobre leitura de figuras e imagem lá do nosso percurso 19 do livro de Geografia. Então aí a gente pode observar, né, a mobilidade das fronteiras lá da Ásia e essas transformações e tensões, tensões e conflitos. Então ele fala aí basicamente, né, a respeito da abordagem que é feita aqui, as relações sobre tensões, né, econômicas, políticas existentes aí entre os países do continente asiático. Então, a semana passada a gente passou para vocês fazerem a leitura e o resumo do percurso 19 do livro de Geografia. E hoje nós estamos aqui para fazermos a leitura das figuras e das imagens. Então, estou enviando para vocês uma aula gravada. Qualquer dúvida, vocês podem fazer a pergunta, perguntarem lá pelo WhatsApp. Qualquer dúvida a respeito da aula, se não compreenderam, se não entenderam, vocês podem mandar a pergunta aí pelo WhatsApp sobre qualquer dúvida que vocês tiverem. Então aí, nessa leitura de imagem, né, essa leitura que eu passei para vocês, essa leitura de imagem, 18º, né, exercício nosso, sobre leitura de figuras e da imagem lá do percurso 19. A primeira, né, trata das figuras em imagem, né, que assunto trata, você vai colocar aí que assunto trata a figura, né, lá do percurso 19, a figura número 1, né? Aí você tem aí a figura 1 que trata da Ásia, política, isso aí em 1937. Está mostrando as relações de fronteiras, né, dos países que constituem o território do continente asiático. Então, pode observarem que essa figura ela tem muita informação a respeito dessas fronteiras, né? A área de colonização do Reino Unido, a área de colonização dos Países Baixos, a área de colonização da França, dos Estados Unidos, Portugal, a área de influência japonesa também. Então podemos observar, né, que o continente asiático ele é constituído de várias influências, de vários países da Europa, né, o país Estados Unidos, né, a grande potência do mundo atual, e também do Japão. Então são muitas informações que essa figura traz para a gente, né? Como por exemplo as áreas de influência, né, desses países da Europa sobre o continente asiático, né? De que a informação trata da política, né? Domínio político, econômico sobre os países da Ásia. Então é muita, né, muita informação nessa primeira figura aí sobre o continente asiático. Na segunda, né, também sobre as fronteiras políticas da Ásia, né? Aí a gente pode observar que os países eles estão mais delineados, né? Os países do continente asiático eles estão mais bem divididos e de acordo com as cores, né? A gente pode observar aí, né, a extensão da Rússia, aí os países Afeganistão, Irã, China, Índia, né, Butão, Bangladesh, Nepal, os países Vietnã, os países que constituem, né, região centro do continente asiático. Então aí você tem
toda a área do Império Britânico, né, de colonização e descolonização, a área que foi colonizada pelos britânicos, né, a área que foi colonizada pelos ingleses, né, a área de influência dos japoneses, né, que é Coreia, né, do Norte, Coreia do Sul, essa região litorânea aí do Oceano Pacífico, do continente asiático. Então vocês vão interpretar, né, essa segunda figura e colocar lá no caderno de vocês, para quando a gente voltar dessa pandemia, a gente corrigir lá no caderno de vocês. O segundo item trata das tensões, conflitos e intolerância, né? É uma imagem, a figura 18, né? É uma imagem que mostra a destruição na cidade de Homs, né? Lá durante a Guerra Civil, lá na Síria. A Síria é um país que ainda continua em uma guerra civil, né? Até os dias atuais não tem uma paz, né? Não tem uma harmonia dentro do seu território, que ali convivem diversos grupos políticos, né? Diversos grupos religiosos, né? Como islâmicos, né? Várias tendências aí do islamismo, cristianismo, né? Aí convivem aí dentro desse território sunita, xiitas. Então são vários grupos religiosos com intolerância religiosa muito grande, né? Por isso que os conflitos entre esses povos é constante. Então o continente asiático não é um conflito, não é um continente que tem harmonia, que existe uma paz. Então é um continente que existe vários conflitos, né, várias questões, entre elas as questões religiosas, de povos que nasceram naquele território, mas não se dão porque são tribos historicamente inimigas dentro do mesmo território, né? Aí a figura 19 mostra o quê? Mostra perseguidos, refugiados lá em Myanmar, né, muçulmanos que vão buscando saída, né, para outras áreas, né, dentro do território asiático. Então fogem para Bangladesh buscando a paz, né? São perseguidos, muitos deles são perseguidos porque tem uma religião diferente, e aí, né, eles confundem a religião com a questão pessoal. Então isso, né, isso dificulta muito a vida desse povo dentro do território. Outros conflitos aí na Ásia, né? Aí, quando mostra a figura 21, mostra aí já outros conflitos. A figura 20 mostra um atentado no carro-bomba, né? Para ver se vocês virem, corroborando aquela informação de que o continente asiático é um continente de bastante conflitos. E aí a gente tem, né, a figura 21 com os conflitos aí no Tibete, né, conflitos aí na região de Patini, né, na região da Mongólia, então na região da Coreia. Então você tem vários conflitos ao longo do território asiático, né, do continente asiático. E aí você tem aí na página, né, 162, você tem um infográfico mostrando toda a diversidade cultural que existe na África, vários povos com várias tendências religiosas, vários fundamentalismos, várias tendências religiosas, seguem diversas correntes religiosas que volta e meia estão em conflitos, né, e não conseguem viver naquela harmonia como em outros países do mundo, onde vários grupos étnicos, religiosos se respeitam. Então aí, né, nesse infográfico, a gente pode observar aí, né, o contexto histórico, como é que, né, esses povos vivem, né, como é a diversidade cultural, como é a vida tradicional, como é a vida atual desses povos aí no continente asiático. Então é um percurso 20, percurso 19, é um percurso cheio de informações, né? Então pode observar aí que né, povos tradicionais, a população bem grande, né? A maior população
do mundo está nessa região aí do continente asiático, é chamado também de formigueiro humano. Índia, China, são países que possuem uma população maior, né, que 1 bilhão de habitantes em cada um desses países. Então aí você tem várias etnias, vários povos, né, nesse continente, e que esses povos convivem, né, de forma não harmônica, né, buscando seu espaço dentro do território, procurando cada vez mais, né, se manter enquanto povo, enquanto, né, grupos étnicos, e buscando, né, a sobrevivência de uma maneira, seja ela conflituosa ou harmônica, depende muito do grupo étnico e da região onde estão residindo esses povos. Então são várias informações que a gente pode extrair dessas figuras, dessas imagens, para que a gente possa ter um conhecimento maior sobre a cultura e sobre as etnias que vivem aí no continente asiático. Então a gente pode observar que existe tanto a questão da mobilidade de fronteiras, porque são países que estão constantemente em conflito, né, porque são multiétnicos, são vários grupos étnicos que existem aí no continente asiático. Então aí a gente pode observar, né, que o espaço geográfico é um espaço constituído de várias etnias, vários grupos religiosos, né, que possuem cada um a sua crença, o seu valor, e aí, né, esses grupos buscam a manutenção, né, da sua crença religiosa, buscam a manutenção da sua política, buscam a manutenção da sua vida, e aí alguns são oprimidos, né, por grupos maiores, com maior poder, né, e isso dificulta, né, a paz no continente asiático. Então a gente tem aqui muita informação, muito conhecimento, e que tudo isso é traduzido através da leitura das paisagens que a gente pode observar aqui em relação aos povos que vivem aqui no continente asiático. Então aqui é o momento da gente refletir, né, sobre a vida, sobre a política, sobre a religião, sobre a economia desses povos que vivem aqui no continente asiático, e mostrando, né, aqui de forma simples, clara, a importância desse povo para o mundo, né, economicamente, religiosamente, politicamente, como eles vivem, a maneira como vivem, a maneira como se portam uns em relação aos outros. Então, que, né, esse momento seja um momento de bastante conhecimento, né, de boas práticas, né? A gente vai praticando a geografia e vai aprendendo a fazer a leitura das imagens, trazendo as informações, né, colocadas aí na atividade que eu estou mandando para vocês. Então preste muita atenção, né? Espero que vocês tenham um bom aproveitamento nesse 18º exercício de geografia para as turmas nono A, nono B e nono C. Então, que o conhecimento que vocês venham a extrair dessa leitura de imagens, dessa leitura de figuras, elas possam ajudar a vocês a internalizar cada vez mais o conhecimento sobre, né, sobre a população do continente asiático. Então, espero que vocês gostem da atividade, que façam essa atividade e que vocês tenham um bom proveito
dessa atividade. Então, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro de geografia. A atividade está indo tanto em PDF como em Word. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.